Dizem que a idade é apenas um número, mas depois dos 75, esse número começa a falar em sussurros que só a alma consegue ouvir. A maioria das pessoas pensa que a vida desacelera depois dos 75, que ela se torna mais silenciosa, monótona e sem sentido. Mas ninguém lhe diz que ela também se torna mais profunda, mais reflexiva e, às vezes, mais intensa emocionalmente do que nunca. A verdade é que a vida depois dos 75 não se trata apenas de ver o mundo passar. Trata-se de finalmente ver o mundo com olhos mais claros, despojado de ilusões, orgulho e ruídos. Mas essa parte da vida, esse capítulo sagrado, não vem com manual. Ninguém realmente nos prepara para isso. Você não ouve falar do momento em que um rosto antes familiar no espelho se torna alguém que você precisa parar para reconhecer. Ou o momento em que seu corpo, embora ainda seja seu, começa a sentir que está pedindo para você desacelerar, prestar atenção, ser gentil. Ninguém lhe diz que você pode se encontrar acordado às 2 da manhã. Não por causa de dores, mas porque seu coração está ocupado lembrando de pessoas, lugares, momentos, alguns deles já passados, outros nunca ditos em voz alta. Esse é o tipo de verdade que vive nas horas tranquilas depois dos 75. Não é comentada, mas é sentida profundamente. O que ninguém te conta sobre a vida depois dos 75 é o quanto você começa a valorizar as pequenas coisas. Uma xícara de chá quentinha, o som dos pássaros pela manhã, o sorriso de um neto, o telefonema inesperado de um velho amigo. Esses momentos, antes ruídos de fundo na correria da vida, tornam-se tesouros. Você não corre mais atrás das coisas grandes. Começa a perceber que as coisas grandes sempre estiveram escondidas nas pequenas. Mas há outra verdade, que não parece tão gentil. É a presença crescente da perda. Amigos que antes riam ao seu lado não estão mais por perto. O telefone toca com menos frequência. As férias parecem um pouco mais vazias. Ninguém lhe diz que, depois dos 75, a dor se torna uma companheira. Nem sempre barulhenta, nem sempre esmagadora, mas ali, como uma sombra sentada silenciosamente ao seu lado, enquanto você toma seu café ou olha pela janela. E, no entanto, com essa dor vem uma clareza inesperada. Você começa a separar o que realmente importa daquilo que nunca importou. Orgulho, posses e opiniões perdem o poder. O que importa é a conexão. O que importa é a gentileza. O que importa é ser lembrado não por quão ocupado você era, mas por quão profundamente você amou. Há uma mudança estranha e bela que acontece aos 70 anos. Você começa a olhar mais para trás do que para frente. Sim, mas não é por arrependimento, é por reverência. Você guarda suas memórias como fotografias antigas, algumas borradas, outras brilhantes, mas todas sagradas. Você começa a desejar ter dito palavras mais gentis quando teve a chance. Você se lembra dos momentos em que o silêncio deveria ter sido quebrado por "eu te amo", "me desculpe" ou "eu te perdoo". Esse tipo de percepção não vem com amargura, mas com uma esperança silenciosa de que não seja tarde demais. Que o coração, mesmo aos 75, ainda tem algo a dar. E ouve algo que ninguém lhe conta. Depois dos 75, sua sabedoria se torna mais poderosa do que nunca. Você pode não ser mais a voz mais alta na sala, mas suas palavras têm peso. Você viu guerras e paz, amor e desilusão, vitória e fracasso. Você viveu períodos sobre os quais outros apenas leram, e no seu silêncio, na sua calma, há força. Você não é invisível. Você não é irrelevante. Você é uma biblioteca de histórias, um lembrete vivo e pulsante do que significa perseverar. Há beleza neste capítulo, beleza que muitas vezes se esconde atrás de rugas e cabelos brancos, mas ela está lá. Está na coragem de levantar todas as manhãs quando seu corpo diz não,
Está na graça que você demonstra às gerações mais jovens, mesmo quando elas não te entendem. Está no riso que vocês ainda compartilham, apesar das dores, dos remédios, das consultas. Ninguém te diz que a alegria não se aposenta. Ela evolui. A verdade é que a vida depois dos 75 não é sobre finais, é sobre se tornar. Trata-se de se tornar alguém que finalmente se livra das máscaras. Alguém que não tem medo de dizer, não sei, eu estava errado, ou isso doeu muito. Há uma força na vulnerabilidade que só a idade pode ensinar. E é nessa força que a cura começa. As pessoas costumam dizer que depois dos 75 a vida se torna solitária. Mas a solidão tem mais de uma face. Às vezes é sobre sentir falta das pessoas. Às vezes é sobre não se sentir visto. Mas às vezes também é sobre sentir falta da versão de você que existia em outra época. O você jovem, o você ambicioso, a mãe, o pai, o trabalhador, o sonhador. Essa parte de você ainda vive dentro de você. Ela não se foi. Ela sussurra em suas memórias, em músicas antigas, no cheiro da chuva, na maciez de um suéter velho. E quando você realmente para ouvir, a vida depois dos 75 fala. Fala suavemente, mas claramente. Diz que você ainda está aqui. Você ainda importa. Você ainda está se transformando. Uma das verdades mais poderosas depois dos 75 é esta. O tempo não é mais para ser desperdiçado, é para ser valorizado. Você para de planejar com muita antecedência, não porque esteja desistindo, mas porque finalmente está vivendo o momento. Você entende o valor do hoje não como um trampolim para o amanhã, mas como o próprio destino. Depois de 75, o silêncio se torna mais confortável. Você encontra alegria em ser em vez de fazer e para de se desculpar por precisar de descanso, por escolher a paz, por dizer não. Você começa a honrar sua energia. Você se torna mais seletivo com seu tempo e com razão. Você conquistou esse direito. Você não corre mais atrás das pessoas, nem se prova. Você começa a se afastar de coisas que perturbam sua paz. E esse é um poder com o qual muitos apenas sonham. Não ignoremos também o despertar espiritual que muitas vezes se aprofunda após os 75 anos. Seja por meio da fé, da natureza ou da reflexão silenciosa, muitos idosos encontram uma sensação de paz que dispensa explicações. Você se torna mais consciente do divino nas coisas do dia a dia. Um pôr do sol, uma palavra gentil, o toque de uma mão. Você começa a perceber que a vida não é sobre controle, é sobre entrega. E nessa entrega há uma liberdade imensa. Você pode não se mover mais tão rápido, mas se move com significado. Cada passo, cada gesto, cada palavra carrega o peso da experiência. E o mundo precisa disso. As gerações mais jovens precisam. Sua família precisa. Mesmo que nem sempre digam, eles olham para você. Eles aprendem com a forma como você lida com os seus dias, com o seu silêncio, com a sua força. Nunca subestime a sua presença. Você é um guia mesmo quando não diz uma palavra. Então, se você tem 75 anos ou mais, ou se está cuidando de alguém que sabe disso, você não está desaparecendo. Você está iluminando um caminho para outros seguirem. Sua luz pode estar mais suave agora, mas ela brilha com sabedoria, amor e resiliência. Antes de encerrarmos, se esta mensagem tocou seu coração, convidamos você a fazer parte da família Inteligência em Dia. Inscreva-se, curta e deixe um comentário abaixo para compartilhar seus próprios pensamentos ou memórias. Você nunca sabe quem suas palavras podem confortar ou inspirar. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário com o número 1. Obrigado por passar este tempo conosco. Lembre-se, não importa a sua idade, sua jornada importa e a história de sua vida continua sendo escrita, um dia lindo e significativo de cada vez.